Olá, boa noite, irmãos, muito bem-vindo. Muito bom estar com vocês nessa noite mais uma vez. Vamos lá, gente. Então, o tema dessa noite é ética cristã. O que é ética cristã? É isso que nós vamos desenvolver juntos aqui e procurar aprender um pouquinho sobre esse assunto, ok? Uma verdade prática, logo de início. As Escrituras Sagradas ensinam o que convém e o modo de viver do cristão em sociedade. O texto base para a nossa live dessa noite sobre ética cristã se encontra em 1 Coríntios capítulo 10, versos de 1 a 13. Eu não vou fazer uma exegese verso por verso, mas aquilo que nós vamos falar está inserido fundamentalmente nesse capítulo, ok? Vamos lá. 1 Coríntios 10, de 1 a 13, na versão NVI, diz o seguinte, verso de número 1. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram, veja bem, preste atenção, essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Ainda um único verso aqui em 1 Coríntios 10, verso 23, extremamente conhecido aí dos irmãos, na maioria de cor e salteado. Na versão NVI, 1 Coríntios 10, 23, diz o seguinte: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Na versão Almeida diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Amém? O mundo em que vivemos é um mundo marcado pelo relativismo. Ou seja, a gente vive na pós-modernidade, na sociedade pós-moderna, onde o certo e o errado nunca foram tão banalizados. Para a maioria das pessoas, os padrões morais e valores sociais ficam a critério de cada um. Por isso, vivemos num mundo altamente individualista que prevalece nas relações sociais, educacionais, econômicas, na religião e no trabalho. A cada dia somos desafiados a viver de tal maneira que a glória de Deus se manifeste através de nossas vidas, cumprindo assim o propósito de Deus para cada um de nós. As decisões, amados, que tomamos são invariavelmente influenciadas pelo horizonte do nosso próprio mundo individual e social. Ao elegermos uma determinada solução em detrimento de outra, o fazemos baseados num padrão, num conjunto de valores do que acreditamos
ser certo ou errado. É isso que chamamos de ética. Portanto, estudar ética é muito importante para o aperfeiçoamento dos nossos relacionamentos e conduta na sociedade. Ética cristã difere da secular, enquanto esta se fundamenta em valores materialistas, ou seja, a ética secular e relativista, aquela tem, ou seja, a ética cristã tem como eixo a palavra de Deus e a revelação divina imutável. Assim, como vivemos em uma época onde os conceitos pós-modernos relativizam as doutrinas cristãs, é relevante identificarmos os principais fundamentos da ética cristã a fim de aperfeiçoar nossa vida de comunhão com Deus e testemunho cristão à sociedade em qual estamos inseridos. É interessante, não vou ler aqui agora, mas lá em Mateus capítulo 5, versos 13 e 14, depois, se você tiver um tempinho, leia, que é bastante interessante para afirmar isso, confirmar isso que ele está dizendo. Definição. A palavra ética possui origem no vocábulo grego ethos, que significa costumes ou hábitos. No latim, o termo usado se corresponde a mos, onde vem a palavra moral, no sentido de normas ou regras. Devido aí à proximidade linguística desses termos, muitas vezes elas são usadas como sinônimos, contudo, devemos defini-las separadamente. O termo ética não aparece na Bíblia, até porque ética é próprio à filosofia, ciência que estuda o caráter e a conduta humana em sociedade, tendo por base princípios morais vigentes na sociedade em análise. Na Bíblia, as questões comportamentais do cristão são abordadas através do termo consciência. Ética, portanto, irmãos, é o conjunto de valores ou padrões pelos quais uma pessoa entende o que é certo ou errado e toma decisões baseado nisso. Para o cristão, a ética pode ser entendida como um conjunto de regras e condutas tendo por fundamento a palavra de Deus. Esse é um ponto fundamental e importante. Enquanto ciência, a ética pode ser entendida como a área da filosofia que investiga os fundamentos da moral adotada por uma sociedade. Por conseguinte, a moral refere-se ao comportamento social em relação às regras estabelecidas. Essas regras podem variar de uma cultura para outra, sem dúvida, podendo sofrer variadas e sistemáticas alterações. Tudo dependerá da referência de autoridade que serve de fundamento para os padrões de conduta social. Eu tenho certeza, irmãos, que se um dia você tiver a oportunidade de viajar para a Europa e você visitar algumas igrejas, certamente você vai se deparar com muita clareza sobre isso que nós estamos falando aqui, essas diferenças culturais que há nas mais diferentes sociedades. Mas isso é importante saber para quê? Para que você não se escandalize quando você se deparar com uma situação semelhante a essa, ok? A ética cristã tem como objetivo indicar a conduta ideal para a retidão do comportamento cristão. O fundamento moral da ética cristã são o quê? As Escrituras Sagradas. Então vou repetir. O fundamento moral da ética cristã são as Escrituras Sagradas. Por isso, sua natureza não se altera nem se relativiza. Portanto, isso aqui, irmãos. Desse modo, a ética cristã não se desassocia da moral e dos bons costumes derivados das doutrinas bíblicas. O Deus Trino é santo e imutável. Ele se revelou nas Sagradas Escrituras e por isso a Bíblia é plenamente inspirada por Deus.
Nesse aspecto, os princípios ético-cristãos que derivam das Escrituras são imutáveis e são divinos. Esses princípios têm aplicação adequada para todas as épocas e culturas, pois são universais. Assim, os padrões éticos cristãos não podem jamais ser relativizados. Observe o que diz lá em Mateus 24:35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Não tem como relativizar isso aqui, né? Isso é Bíblia, isso é palavra de Deus. Muito bem. Fundamentos importantes da ética cristã. Nesse ponto aqui, nós mostraremos as principais seções bíblicas do Antigo quanto do Novo Testamento, embora seja impossível mencionarmos o ensino integral sobre esse assunto, mas alguns pontos podemos destacar aqui. Podemos seguramente mencionar os tópicos principais que norteiam, presta atenção, o senso ético de todo cristão. Por exemplo, o Decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, os profetas, os evangelhos, o Sermão do Monte, as epístolas paulinas e gerais, ok? Então vamos lá, começando pelo Decálogo. Os 10 mandamentos são preceitos éticos que fazem parte da lei moral de Deus. Isso está lá em Êxodo 20, do verso 1 até o verso 17. Os 4 primeiros mandamentos tratam da relação do homem para com o Criador, ou seja, adoração exclusiva, condenação à idolatria, alerta acerca do uso vão do seu santo nome e a sacralidade do templo. Os 6 últimos mandamentos referem-se à relação do homem com o próximo. Por exemplo, honra aos pais, zelo pela integridade da vida, repúdio ao adultério, proibição ao furto, à mentira, à cobiça. Isso está lá a partir do verso 12 até o verso 17. Jesus ensinou que os 10 mandamentos resumem-se nesse 2, amar a Deus e amar ao próximo. Está lá em Mateus 22, do 37 ao 39, falando dos profetas. A mensagem dos profetas do Antigo Testamento tem uma imensa influência ética para os seguidores de Jesus, abarcando todas as esferas morais. Jeremias 17, do 1 ao 11, Malaquias 1, do 6 ao 14, ainda Miqueias 2, de 1 a 5. Aqui não dá tempo da gente ler, porque senão se estenderia muito essa live, mas são textos que mostram que a mensagem dos profetas no Antigo Testamento tem uma influência muito grande sobre os seguidores de Jesus. Os evangelhos. O evangelho, como todos nós sabemos, são as boas novas de Cristo. Mateus 9, capítulo 9, verso 35. A mensagem registrada pelos evangelistas contém apelo ao arrependimento, renúncia ao pecado, oferta de perdão, esperança de salvação e santidade de vida. Os seguidores de Cristo são convocados a viverem as doutrinas do Evangelho e a adotarem a ética e a moral do reino de Deus como estilo de vida. Isso aqui é muito importante, né, irmão? A ética e a moral do reino de Deus deve ser aquilo que deve determinar o nosso estilo de vida. Muito bem. O Sermão do Monte, um sermão maravilhoso, onde nós conseguimos aprender tantas coisas e colocar em prática na nossa vida. Esse sermão contém princípios do mais alto ideal moral. Nele são reveladas a ética e a moral do reino de Deus em questões como a ira, o adultério, o divórcio, o juramento, a vingança e o amor. Também aborda questões como a oração, jejum, passando pela questão do pré-julgamento, o julgamento das pessoas, fala dos falsos profetas e, acima de tudo, dos alicerces
espirituais que nós encontramos ali no Sermão do Monte. Preste atenção, olha que interessante essa frase, guarda bem isso. O Sermão do Monte está para os cristãos como o Decálogo estava para os judeus. Por isso, nosso Senhor convida a seus seguidores que priorizem o reino de Deus e a sua justiça. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ok? Então, devemos priorizar o reino de Deus em todos os momentos. As epístolas paulinas, ou as cartas, bem como as epístolas gerais, trazem ensinamentos aprofundados sobre a nossa relação com Deus. Eu quero ler aqui, pelo menos, essa referência bíblica que se encontra em Romanos 12, texto muito conhecido dos irmãos, mas como nem todos às vezes podem estar com Bíblia nesse momento, eu vou ler aqui para os irmãos na versão da NVI, tão somente versos 1 e 2. Diz o seguinte, amados: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Interessante, eu gosto muito desse texto. Esse texto fala muito ao meu coração, quando ele fala de transformação da nossa mente, renovação da nossa mente, e que nós não devemos nos amoldar aos padrões desse mundo. Então, o crente, em função de tudo aquilo que nós estamos falando, da ética cristã, ele não pode se deixar modelar, ou seja, não pode se deixar ganhar a forma, permitir que o mundo molde a sua maneira de viver, porque ele é sal da terra e luz do mundo. Cada um de nós devemos viver de uma maneira a ser sal da terra e luz do mundo. As pessoas precisam ver em nós um testemunho de tal maneira que as pessoas possam ver Cristo espelhado na nossa maneira de viver, no nosso relacionamento, nos nossos negócios, na maneira como nos relacionamos com os nossos irmãos, no nosso lar, na nossa família. É muito importante que cada um de nós tenha muita consciência disso, porque as pessoas olham muito mais para aquilo que eu e você, meu irmão, fazemos do que aquilo que nós falamos. Se eu falo alguma coisa, mas eu não vivo aquilo que eu estou falando, então as minhas palavras se tornam vazias. As pessoas não conseguem olhar e ver Cristo em você, se você estiver agindo dessa maneira. Ainda uma referência que eu gostaria de ler aqui para os irmãos, que está em 1 de Pedro 2, 11 e 17, que é importante aqui, ó. Quando ele fala assim sobre a questão dos deveres sociais de cada um de nós. Olha que interessante. Diz assim o verso 11: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Olha a importância disso. Para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Maravilhoso. Isso aqui tem tudo a ver com o tema que nós estamos tratando sobre os fundamentos da ética cristã, amados.
Muito importante isso. Os israelitas, eles foram reprovados por não obedecerem à lei moral outorgada por Deus no deserto. Tal registro foi feito para nossa advertência, pois as Escrituras dizem acerca do perigo de não vivermos o ideal ético do reino de Deus. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 10, 5. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Não cobiceis as coisas más. Paulo adverte a igreja em Corinto a não incorrer no pecado da cobiça. Está lá no verso 6 do texto que nós lemos. No deserto, os israelitas cobiçaram o que lhes fora proibido e por isso sentiram saudades do Egito. Infelizmente, ainda hoje, pseudo-cristãos cobiçam os prazeres do mundo e assim preferem o hedonismo, ou seja, o prazer acima de tudo, e a escravidão do pecado a cumprirem a lei moral do Pai. Números 11, versos 4 e 5 diz o seguinte: um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Então, e a gente muitas vezes olhando para isso aqui, a gente vê que na nossa vida muitas vezes nós nos comportamos exatamente como os israelitas que cobiçaram todas essas coisas, não é verdade, irmãos? Não vos torneis idólatras. Está no verso 7 do capítulo que nós lemos. O apóstolo exorta acerca do perigo da idolatria. Enquanto Moisés recebia as tábuas da lei, lá em Êxodo 31, no verso 18, os israelitas se corrompiam adorando um bezerro de ouro. O ato de idolatria não consiste, olha que interessante, presta bem atenção nisso aqui, hein? O ato de idolatria não consiste apenas na adoração de uma imagem. Falsos cristãos, desprovidos da ética das Escrituras, adoram o dinheiro e os bens materiais. A Bíblia chama isso de pecado de idolatria. O grande pregador do Evangelho, o grande conferencista Billy Graham, ele tinha uma frase muito interessante. Eu aprendi isso naquela época onde houve um trabalho de evangelismo muito forte aqui, Cristo a Única Esperança, e uma série de conferências lá no Maracanã, e ele disse uma frase que foi interpretada pelo pastor Fanini. Ele diz o seguinte, que qualquer coisa, presta atenção nisso, qualquer coisa que tome mais do seu tempo do que Deus pode se tornar o seu ídolo. Vou repetir, qualquer coisa que tome mais do seu tempo do que Deus pode sim se tornar o seu ídolo. Às vezes nós temos uma ideia de que idolatria é somente o culto à imagem. Não, necessariamente. Quando você tem apego excessivo, por exemplo, ao dinheiro, não que ter dinheiro seja problema, mas se o seu coração estiver nisso, o dinheiro pode se tornar um ídolo na sua vida. Então você tem que estar atento para que isso não aconteça na sua vida. Todo cuidado é pouco. Muitas vezes nós, em algum momento da nossa vida, podemos nos tornar relapsos, descuidados e fazer com que essas coisas penetrem sorrateiramente nas nossas vidas e às vezes para se libertar disso há uma dificuldade muito grande. Ele diz ainda, não nos prostituamos. À luz da história dos israelitas, o apóstolo alerta acerca da maldição provocada pela prostituição. A imoralidade encabeça a lista das obras da carne. Prostituição, impureza, lascívia. Isso está lá registrado em Gálatas 5, verso 19. Muitos, em nome da graça barata, justificam a imoralidade e a sensualidade em suas vidas. A palavra de Deus nos ensina que é preciso conservar o nosso corpo irrepreensível. Lembre-se, o nosso corpo é templo
do Espírito Santo de Deus. No Velho Testamento, a palavra prostituição também tinha um significado interessante. Por exemplo, quando o povo adorava outros deuses que não o Deus verdadeiro, isso era uma forma de prostituição, ou seja, se prostituíam diante de outros deuses, ok? Mas nesse caso aqui nós estamos falando exatamente da imoralidade que é tratada aqui em Gálatas 5, no verso 19. Muito cuidado com isso. Caminhando para a conclusão e aplicação, eu quero ler aqui 2 Timóteo 3:16. Ele vai dizer o seguinte, olha: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução em justiça. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil, primeiro, para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução em justiça. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, é o fundamento para o viver ético-moral dos cristãos, de cada um de nós. É a única regra infalível de fé e de conduta para a igreja. Portanto, em tempos de ataques ideológicos contra a cultura judaico-cristã, a igreja não deve furtar-se de ser o quê? O sal da terra e a luz do mundo em pleno século XXI que nós estamos. Concluindo então, o cristão como sal da terra, ele é luz do mundo. Ele tem dificuldade, ou seja, nós temos dificuldade em nos movimentarmos no mundo em que os valores morais estão invertidos. Nunca vivemos um momento tão difícil, tão complexo, onde há uma completa inversão de valores na nossa sociedade, e se nós não estivermos atentos, nós podemos ser tragados por essas coisas que vão nos cercando e vão nos amoldando, e quando você vai ver, você já está no laço de práticas que não convêm à ética e à vida do cristão. Entretanto, nós temos uma grande vantagem de não adotar como referencial ético o comportamento de uma sociedade sem Deus. Enquanto os referenciais do mundo são movediços, instáveis e mutantes, ao sabor do tempo e do lugar, o guia infalível do crente em Jesus é a palavra de Deus, que é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Amém, irmãos? Assim, o crente não só deve fazer diferença, mas o seu comportamento deve ser um referencial para a sociedade. É grande a responsabilidade, meus irmãos, de cada um de nós perante Deus. É grande a responsabilidade perante o mundo que nós vivemos. A ética cristã, em resumo, é o conjunto de valores morais total e unicamente baseado nas Escrituras sagradas, pelo qual o homem deve regular a sua conduta neste mundo diante de Deus, diante do próximo e diante de si mesmo. Amém? Não é um conjunto de regras pelas quais os homens poderão chegar a Deus, mas é a norma de conduta pela qual poderá agradar o Deus que já o redimiu. Por ser baseada na revelação divina, acredita em valores morais absolutos. Vou repetir. Por ser baseada na revelação divina, acredita em valores morais absolutos, nunca valores relativos, que são a vontade de Deus para todos os homens, de todas as culturas e em todas as épocas. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Amém, amados? Que essa palavra possa ter encontrado guarida no seu coração, e eu espero que você tenha aprendido
pelo menos os conceitos básicos de ética cristã, para que nós possamos colocar isso em prática nas nossas vidas, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, na nossa sociedade, na nossa vizinhança, com os nossos irmãos, que isso realmente possa permear a sua maneira de viver. E que, acima de tudo, Deus seja glorificado na vida de cada um de nós. Que você seja sal da terra e luz do mundo, onde quer que você esteja. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês que estiveram conosco participando aqui nessa noite.